Olá, gente boa. Estamos aí em mais um vídeo, mas com o intuito de falar sobre um assunto que é simplesmente imprescindível que todo líder domine. E estou tomando aqui o meu café numa caneca que, inclusive, me foi dada justamente como um reflexo, né, de evitar um feedback negativo. Muito bem, vamos lá. Deixa eu contar a história para vocês. A primeira delas, ou pelo menos a parte relevante, né, foi que eu levei o meu veículo para uma concessionária com o intuito de fazer a revisão periódica. E o pessoal acabou fazendo uma bobagem, né? Enfim, molhou o motor todo de óleo porque esqueceram de fechar. Olha a coisa mais básica: esqueceram na troca de óleo de fechar a tampa do motor. E aí eu fui sair com o carro e aí lambuzou tudo de óleo porque o óleo acabou saindo do motor. Bom, você pode pensar assim: poxa vida, isso é digno de entrar com ação, de fazer não sei o que, de fazer um escarcéu. Não, isso é digno de dar um feedback para que a empresa possa reestruturar e fazer o seu checklist e a sequência daquilo que tem que ser feito, bem feito e sem criar alardes. Mas a empresa, ou esta concessionária, ela não só refez todo o trabalho, pediu desculpas pelo equívoco, pelo erro, reconheceu, mas também me deu uma caneca, né? Como uma forma de apaziguar os ânimos, com o intuito de eu não dar um feedback negativo junto à empresa fabricante, porque isso conta pontos para a concessionária. Bom, isso é o cenário, mas a pergunta e o motivo desse vídeo é: quão importante é você dar um feedback construtivo em detrimento de você dar um feedback destrutivo, que é algo que parece que nós temos facilidade em fazer. Algo de ruim acontece com qualquer pessoa, ela sai aos quatro cantos, alardeando, fazendo exatamente aquilo que não ajuda nada a ninguém, nem a ela própria, e também nem ao serviço que foi prestado, ou à empresa, ou à pessoa, ou ao profissional, para que ele possa aperfeiçoar os seus processos e com isso, melhorar os seus serviços e, por consequência, os seus resultados e a própria satisfação de clientes. E eu trouxe esse assunto porque parece que nós temos um botão que é acionado quando quando algo pisa no nosso calo, né? Quando algo não acontece da forma como a gente gostaria. Neste caso que eu apresentei do veículo, eu poderia ter criado um fuzuê, mas eu voltei lá, expliquei a situação, pedi que me ressarcissem, identifiquei, inclusive dei algumas dicas. Olha, eu trabalho com treinamento e mentoria de negócios, inclusive, então vocês têm que seguir um padrão. E aí reconheceram o erro e fizeram tudo, enfim, e tentaram remendar, inclusive me dando um presente ao final, o que em muitos lugares nem sequer acontece. Então eu já valorizei exatamente essa iniciativa da equipe. Não foi só do mecânico que realizou o erro, ou que fez o serviço ruim, mas também da equipe toda envolvida. E eu quero te desafiar a pensar assim: você como líder, como profissional maduro que é, você não concorda que hoje nós estamos reclamando demais de qualquer coisa e não estamos dando a devida condição das pessoas melhorarem a sua performance? Porque aí está a base de um bom feedback, quer seja funcional, quer seja um feedback sobre uma negociação que não aconteceu da forma como você gostaria, ou ainda até um feedback para você mesmo. Aliás, eu digo que o único feedback que a gente parece relevar constantemente é nossos próprios fracassos. A gente acaba não sendo tão duro conosco mesmo, a gente releva muitas coisas. Agora, se um outro faz algo contra a gente, bom, aí salve-se quem puder. Basta um corte no trânsito, basta uma buzinada, basta, né, uma interferência, um não ligar um simples pisca e parece que o mundo cai por terra. Eu quero falar de duas situações rápidas. A primeira, o que é feedback e a diferença entre um feedback construtivo e um destrutivo. E sim, existem ambas
Ambos são usados comumente. Agora, adivinha qual deles é mais usado? O positivo ou o negativo? Pense no que você já recebeu na sua trajetória e jornada de trabalho. Você recebeu mais feedback, positivo ou negativo? Independente. Vamos lá. O que é um feedback? A palavra feedback chique, né? Nada mais é do que uma devolutiva. Ou seja, um relatório, um laudo, uma palavra, uma orientação devolvendo a percepção adquirida ou pelo serviço prestado, ou pela negociação feita, ou por um produto sendo usado, enfim. Aí você tem duas opções. Quando algo não acontece a contento, você pode dar um feedback positivo, né? Ou seja, construtivo. E é aquele que critica, né, que a operação, o processo, né, é aquele que melhora a performance. E aqui eu quero destacar 3 R's, tá? Ele melhora a rotina do processo, ele melhora o resultado do processo e ele melhora a realização de quem executa o processo. Este é o verdadeiro feedback construtivo. 3 R's, lembre disso. Rotina, resultado, realização. Agora vamos ver o outro lado, né? Quando eu dou um feedback de algo que eu não gostei, quer seja de um funcionário meu, de um chefe meu, ou eu falo algo, inclusive para o atendente do balcão ou do posto, aonde eu for, e eu faço a devolutiva destrutiva. O feedback disruptivo no sentido literal, né? Ele corrompe a possibilidade de melhoria. Por quê? Porque no momento em que eu entro com acusações pessoais, personalizadas, né, com base na personalidade da pessoa, eu acabo eliminando a chance da pessoa absorver qualquer conteúdo. E aí, de novo, em outros momentos, né, eu já falei sobre a questão da PNL, Programação Neurolinguística. Qual é o tipo de linguajar que mais se apropria para que as pessoas queiram mudar? É aquele que acolhe, aquele que dá orientação e principalmente aquele que dá indícios de como fazer algo. E não só, ó, você não serve, você não cresce, você não muda, você não isso, você não aquilo. Esse serviço foi muito ruim. Tá, mas o que foi ruim no serviço? Vamos voltar lá para o início do nosso vídeo. O serviço feito pela empresa foi muito bom. O que aconteceu? Eles entregaram, inclusive, o carro lavado, bonitinho, foi excepcional. É bem verdade que eu poderia ter, inclusive, perdido o motor, se eu andasse muito longe e todo o óleo vazasse. Então, houve sujeira do carro, tiveram que refazer o trabalho, pelo simples fato de não ter seguido à risca um checklist que seria o mais padrão e óbvio. Mas alguém, no meio do processo, não fez o seu trabalho, porque talvez literalmente estava... eu posso pensar assim, não, o cara é relaxado, como é que uma concessionária vai fazer isso, tal. Esse é o típico posicionamento de alguém imaturo. O outro seria, como é que eu faço a devolutiva para que eles entendam que eu me importo, não gostei, mas ao mesmo tempo eu quero a melhoria deste processo. E foi o que eu fiz, tanto é que eu ganhei uma caneca, porque o que eu falei foi, sigam o checklist. Talvez era um novato que estava fazendo o atendimento. Talvez, imagina agora o chefe chega e diz assim, nossa, nós erramos num carro seminovo, né, o novo, está na segunda revisão, e literalmente o cara quase perdeu o motor, isso é inadmissível, manda embora. Que é o que alguns chefes fazem. O que um líder faz? Ele orienta de forma a gerar uma crítica, um feedback construtivo. E eu quero te desafiar a analisar friamente. Só temos a ganhar com o feedback positivo e só temos a perder com o feedback destrutivo. Tanto você, quanto a pessoa que ouve e quanto a organização a qual essa pessoa está inserido ao serviço. Então eu quero desafiar vocês hoje, você líder que está me ouvindo nesse momento, que está me vendo neste momento, que você faça uma análise fria, cautelosa. Você tem dado feedback ou então críticas construtivas,
como de fato já diz, né, como se declara, é construir algo através, melhorando a performance, né? E lembre-se sempre dos 3 R's. Rotina melhora se você construir um feedback positivo, o teu resultado melhora, porque você já não vai ter barreiras que impedem muito menos a tua motivação de gerar a mudança que precisa, e você vai se sentir realizado, ou seja, a pessoa que ouve um feedback construtivo, ela se sente realizada após ver os resultados da aplicação disso. O outro lado da moeda é o destrutivo, ele faz exatamente o contrário. Ele não muda a rotina, porque a pessoa já nem quer mais, achando que inclusive aquela rotina está totalmente errada, e muitas vezes o processo não está errado, é que alguém em algum momento fez algo que não deveria ter sido feito. Tem checklist, tem procedimento, mas não fez. 2, o resultado com certeza não melhora, porque ninguém desmotivado vai melhorar performance e resultado. Ninguém faz isso. Então, se eu estou acusando a personalidade pelos erros cometidos, é óbvio que eu vou sofrer a consequência de desmotivação. Por consequência, isto vai se traduzir em resultados medíocres ou piores. E a pessoa não se sente realizada nem para crescer, muito menos ela vai destruir o seu dia, ela vai absorver a negatividade disso e ela vai gerar o dia dela, ou de chegar em casa no final do dia e vai dizer assim, nossa, hoje recebi uma cacetada só porque eu esqueci de colocar a tampa no motor. É importante, é relevante, e alguns de vocês talvez me ouvindo vão dizer assim, mas poderia ter perdido o motor, poderia... É verdade. É grave? É imprescindível que seja mudado, mas adiantaria eu apertar a pessoa ou o chefe da oficina falar para o cara, olha, você nunca mais pode repetir algo assim. Adiantaria qualquer coisa fazer isso? Não. O que adiantaria mesmo é, siga o padrão, olha o checklist, refaça, eu vou te acompanhar e reforça positivamente que você já fez tanta coisa legal, certa, e agora por causa desse um erro eu vou detonar o profissional. Não. Eu quero só te desafiar, você como líder, como profissional, como maduro, e olha que isso sempre tem 2 vias. Um bom feedback construtivo, né, uma devolutiva construtiva, uma crítica construtiva, ela serve para impulsionar, ela serve da chefia para baixo e de baixo para cima. Ela funciona em via de mão dupla. A disruptiva ou a destrutiva, né, ela só serve para fazer terra arrasada. Pense bem nisso, lembre-se disso, né? Um trabalha o processo e muda as ações. O outro trabalha a personalidade e desmotiva para que a pessoa não queira mudar as suas opiniões, sugestões e processos. Resumindo, qual deles de fato traz algum resultado que vale a pena? Somente a crítica construtiva. Pense nisso, seja um líder maduro, dê críticas construtivas e pense muito bem nas suas palavras antes de expelir, para que as pessoas e as empresas e os processos possam melhorar, porque daí o resultado é melhor, a rotina é mudada e a realização das pessoas ela é desenvolvida a ponto de elas quererem sempre buscar a excelência. O outro não faz nada disso. Tenha uma excelente semana, né? E que Deus te abençoe. Um abraço.